Que tipo de pincel eu devo usar para pintar minha tela? E aquele pano de prato? E para passar cola para fazer minha decopagem? Pois é, pessoal, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns detalhes sobre os pincéis que vocês encontram aqui na Fazendo Arte. Bom, um detalhe que é muito importante a gente esclarecer é referente ao filamento dos pincéis. O que é isso? Filamento nada mais é do que a cerda, do que o pelo. E existe uma diferença entre cerda e pelo. Cerda são os pincéis sintéticos, aqueles que são bem macinhos, que a cerda dele parece mesmo algo mais artificial. E o pelo é o natural, que é aquele que a gente vê escritinho orelha de boi, pelo de marca, pelo de porco. Então esses são os pincéis naturais. Os pincéis de cerda sintética, eles parecem até pincel de maquiagem e eles são mais indicados para pintura, porém pinturas com tintas à base de água. Os pincéis naturais eles são um pouco mais resistentes. Então se você está pintando alguma tinta, como por exemplo, verniz vitral, se você vai passar um verniz geral na sua peça, ou se você está pintando com tinta a óleo, você tem que utilizar o pincel de pelo natural. Só que o pincel de pelo natural, a gente trabalha com dois tipos, os macios e os mais durinhos. Os macios, eles são mais indicados para passagem de verniz e pintura a óleo. Já os mais durinhos, eles são indicados para passagem de cola e para tinta de tecido. Por que ele não é indicado para pintura? Porque ele é mais duro, então ele pode marcar a sua peça. A mesma coisa pode acontecer com o verniz. E o tecido, como ele tem bastante trama, pode ser utilizado esse pincel mais durinho, que ele não vai marcar a sua pintura no tecido. Existe outro fator que é muito importante na compra do pincel, que é o quê? O formato dele. Bom, esse daqui é um modelo de trincha, tá? O que é a trincha? A trincha é esse pincel mais largo para você que vai fazer o preenchimento de uma superfície muito grande. Lembrando que essa trincha aqui, ela é de cerda sintética. Outro pincel também interessante, que é o mais utilizado, é o pincel chato, que é o que? Esse pincel que é cortado retinho. O chato, ele não faz efeito nenhum. Ele é simplesmente para preenchimento. E existem numerações diferentes. Esse aqui é um tamanho médio, mas possuímos mais largo com o mais fino. E ele você adquire de acordo com o tamanho da superfície que você irá preencher. Esse aqui já é um pincel chanfrado. Ele tem esse cortezinho em ângulo. Ele dá um efeito muito legal e você abastece essa ponta maior com tinta e essa ponta menor com água. E conforme você passa ele na superfície, a tinta mistura com a água, então ela dá aquele efeito super legal de sombreado. Bom, esse pincel aqui, menorzinho, é o pincel escolar. Ele na verdade é meio que um pincel descartável. Você usa ele uma vez. Ele é muito indicado também para criança. Então se você tem seu filho aí em casa que está querendo pintar, reinar, ele é super indicado. Esse aqui é o pincel leque, é um pincel bem legal, bem diferente. E ele não é para pintura, tá? Ele é para efeito. E ele como que eu uso? Você faz aqui o preenchimento com a tinta, bate na superfície e puxa, que ele dá um efeito de grama. Esse aqui é o língua de gato, que é um pincel mais arredondadinho. Ele é muito legal para pintar folhagens e flores que têm as pétalas tipo margarida. Como que eu utilizo ele? Eu passo e viro. E essa virada, ela consegue definir melhor o formato da sua pintura. Esse aqui é o pincel filete. Ele é bem fininho, ele é mais indicado para contorno, assinatura, detalhes pequenos que vocês precisam fazer, e ele vocês encontram em diferentes tamanhos da cerda. Essa cerda é bem comprida, mas a gente trabalha com uma cerda menorzinha também. Agora esse pincel azulzinho aqui, ele é muito legal porque ele é um pincel redondinho e ele possui esse formato para quê? Para você que está trabalhando com aquarela. Então se você precisa de um pincel para pintura em aquarela, nós temos esse modelo para você.
Esse daqui é o pincel de luz seca. Luz seca é um efeito que quem trabalha com pintura em tela e pintura em tecido usa muito. Ele dá aquele efeito mesmo de que parece que a peça está iluminada. Ou também quem pinta copo, vidro, que quer dar aquela sensação de transparência, utiliza o pincel de luz seca, conhecido também como pincel pituá. E esse aqui é a famosa brochinha. Esse pincel aqui, ele é redondinho, mas ele é cortado retinho para você fazer bateção assim. Então ele dá um efeito de batidinho na sua peça. E quem trabalha com stencil também utiliza muito ele, porque o stencil eu não posso passar a tinta assim, senão ela vai escorrer, você vai perder seu trabalho. Você precisa preencher o seu pincel essa frente com a tinta e vir batendo, que ele faz o preenchimento e o acabamento vai ficar perfeito. Ah, e uma curiosidade muito importante: os pincéis não são tão baratos assim. Muita gente olha, assusta com o preço, fica, né? É que esses pincéis, eles todos são feitos manualmente. É isso mesmo, os pelinhos ali são colocados um por um. A virola, que é aquela partezinha de metal também. Então é um produto artesanal, né? Uma ferramenta que a gente utiliza para fazer artesanato e também é feito artesanalmente. Então isso implica no valor. E sem contar que isso é um investimento. A partir do momento que você cuida bem do seu pincel, são 4 ou 5 anos de durabilidade. Então, inicialmente é um investimento alto, mas que é indispensável para quem está trabalhando com pintura. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a cuidarem, qual produto usar, como guardar, para vocês verem que vale a pena. Bom, pessoal, é isso. Como vocês puderam observar, tem bastante detalhe. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com isso, mas se vocês tiverem dúvida, é só entrar em contato com a gente. Pode deixar seu comentário aqui também. Se vocês quiserem adquirir pincéis como esse, o nosso site está recheado com todos os modelos. É só acessar lá www.fazendoarteonline.com.br. Muito obrigado, até a próxima!